caros sócios do Instituto, caros amigos. Portanto, Luís Fagundes Duarte, que é natural da Serreta, é professor aposentado da Universidade Nova de Lisboa e vive atualmente entre Lisboa e os Biscoitos, onde reside. Filólogo, colaborou nos projetos de edição crítica das obras de Eça de Queiroz e Fernando Pessoa. É autor da edição crítica da poesia de Vitorino Mésio para a imprensa nacional e da poesia completa de Antero Cantal. Dirigiu o projeto de estudo e edição do espólio de José Régio e dezenas de dissertações de mestrado e de doutoramento em Portugal, Brasil e Espanha. Publicou vários livros na área da crítica textual e mais de uma centena de artigos científicos em livros e revistas da especialidade. Deu cursos e seminários em várias universidades e países sobre matérias de filologia e crítica textual. Dirige atualmente uma nova edição da obra completa de Vitorino Mésio em publicação pela imprensa nacional. Como todos sabem, se recordam certamente, foi diretor regional da Cultura e secretário regional da Educação e Ciência no Governo dos Açores e deputado à Assembleia da República, eleito pelos Açores por 4 legislaturas, tendo sido presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. Com muito gosto, vamos aqui ouvir o Sr. Professor com toda, não só o conhecimento que ele tem de Nemésio, mas sobretudo pelo facto de estarmos em Angra e disto ocorrer na comemoração que estamos a realizar da inclusão dos 40 anos da inclusão de Angra na lista do Património Mundial da Unesco. Estamos a publicar a obra completa de Vitorino Mésio e, portanto, é sempre um prazer estar aqui e falar dele. Também surgiu a ideia de fazermos um pequeno passeio pela cidade. Enfim, a cidade não é grande e, portanto, será relativamente fácil. E, por isso, eu achei interessante pegar num dos livros, num dos 2 romances de Vitorino Mésio, Varanda de Pilatos, que é um romance de juventude. O outro é O Mau Tempo no Canal, que é nem mais nem menos do que um dos melhores, maiores e mais importantes romances da literatura de língua portuguesa. E porquê é que peguei na Varanda de Pilatos? Porque é um livro muito mal conhecido, muito pouco conhecido de Vitorino Mésio, embora haja várias edições. É um livro que não é nada pacífico, já veremos porquê, mas é também um livro, digamos, de iniciação à cidade de Angra. Ou seja, nós temos um rapazinho da Praia da Vitória, que no romance não tem nome, a cidade, a vila, é o Vilório, que vem para Angra, que também não tem nome, é a cidade. Digamos que é o menino da província que vem para a metrópole, isto tudo à dimensão da ilha. E digamos que uma boa parte do romance é a história da integração do rapaz chamado Venâncio, não é por acaso que o nome também começa por V, como Vitorino, um rapaz Venâncio Gomes, porque também Vitorino Mésio também tem Gomes do nome, portanto vemos ali o próprio Vitorino Mésio, que vem fazer a sua aprendizagem, desloca-se, tal como eu me desloquei da Serreta para Angra, ele deslocou-se da praia para Angra para fazer os seus estudos. Mas, curiosamente, o romance é escrito em Coimbra. E aqui temos, por um lado, a rememoração da adolescência e início da juventude do autor aqui na Terceira, mas feito através de um filtro, que é o filtro da ausência. Ele está em Coimbra e rememora os acontecimentos, ficciona outros e, curiosamente, o que está sempre presente, ao ponto de quase poder ser considerado uma personagem do romance, é a cidade de Angra.
E é por isso que eu achei que seria interessante referir este livro. Varanda de Pilatos, que foi publicado em 1927, princípio de 1927, foi, de certa maneira, um livro mal amado pelo próprio autor, que logo na carta introdutória, dedicatória à sua mulher, eles estavam casados há pouco tempo, o classificou, e cito, como uma manta de retalhos, onde se narra, e continuo a citar, uma gesta que marcha direita a ninhures e gira à volta de um protagonista que não passa de um joguete. Anos mais tarde, em carta a Adolfo Casais Monteiro, que era um homem importante no meio cultural português da época, em 1935, Vitorino Mezio classificou este seu livro como esse monstrozinho que me levou tanta coisa de infância e adolescência digna de melhor destino. E, finalmente, já em 1971, portanto, já muito próximo da morte, numa passagem de umas notas autobiográficas dedicadas a David Manuel Ferreira, Vitorino Mezio afirmou secamente que este romance não presta. Portanto, vamos falar de um romance que não presta. Foi também um livro mal amado pelos seus conterrâneos. Ao localizar a ação na sua ilha natal, a terceira, embora com os topónimos transfigurados, nessas folhas que foram distribuídas, no fim, há uma lista dos topónimos aqui da ilha e da cidade, referidos no livro, sob nome, portanto, a entrada é pelo nome real e depois à frente tem o nome fictício que Vitorino Mezio atribui às ruas e também, como veremos, às pessoas. Portanto, ao localizar a ação na sua ilha natal e socorrendo-se de pessoas reais da ilha para construir as suas personagens, incluindo ele próprio, sob a pele de Venâncio Mendes. Eu há bocadinho disse Gomes, peço desculpa. O escritor anarquista e polemista Jaime Brasil, como Abílio Bastos. E é curioso que uma personalidade tão interessante, tão polémica e produtiva como foi Jaime Brasil, um anarco-sindicalista que fundava jornais, que entrava em polémicas nacionais, Angra esqueceu completamente. Acho eu, pelo menos não encontro nenhuma rua nem com o nome dele. O seu pai, Vitorino Gomes da Silva, que aparece como a personagem Tibério Mendes, ou então os seus amores de juventude, que aqui nós não sabemos propriamente quem seriam, mas que são identificadas duas meninas, uma Elisa e outra Fernanda, que cada uma à sua maneira já tem as características da grande personagem feminina da literatura portuguesa, que é a Margarida Dulmo, de Mau Tempo no Canal. Nemésio deu aso a que os leitores e a sociedade terceirenses identificassem os locais, as pessoas e os acontecimentos nele representados, pelo menos alguns deles, e, em certos casos, cruelmente caricaturados. Portanto, é natural que não gostassem. E, finalmente, este livro não foi muito valorizado pela crítica. Tendo o jovem autor enviado o original a Aquilino Ribeiro, o grande Aquilino Ribeiro, escritor por quem nutria elevada consideração, este devolveu-lhe com um conjunto de observações de que vale a pena recordar estas que eu vou citar. O seu livro, diz Aquilino Ribeiro, parece-se com uma árvore muito copada e cheia de seiva que é preciso podar. A fauna familiar em que o herói se move parece-me vasta demais. Você plantou ali um alfobre de tias, algumas traçadas com suavidade e segurança,
mas são tias a mais. Uma vez publicado o romance, e logo em finais de 1927, Hernani Cidade, outra grande personalidade da época, da crítica, considerou que ele peca por não ter a vis dramática, sacrificando ao insignificante algumas páginas que poderiam encher de beleza o livro. Hernani Cidade diz que tem páginas muito bonitas, que o rapaz é muito talentoso, Mes na altura tinha 26 anos, 25, 26 anos, que o rapaz é uma grande promessa, etc., mas ainda tem muito que aprender. Porém, em 1960, David Manuel Ferreira afiançou tratar-se de um romance que bem devia ser reeditado e voltar a ser lido. O que só viria a acontecer, de facto, em 1992, quando foi republicado pela imprensa nacional, com o notável prefácio de José Martins Garcia, e mais recentemente no volume Ficção 2, que reúne Varanda de Pilatos e o livro de novelas A Casa Fechada, da coleção Obras Completas de Vitorino Meza, que eu tenho ali um exemplar. Curiosamente, o livro Casa Fechada são 3 novelas e uma delas, que eu vou dizer com a pronúncia brasileira, porque era assim que ele estava a ouvir, Negócio de Pomba. É um título muito, muito enigmático, mas que mete personagens brasileiras e é todo passado na Praia de Vitória. E, portanto, talvez fosse bom, há bocadinho o Sr. Francisco dizia que a Câmara de Angra está a tirar espaço à praia no que diz respeito à celebração de Vitorino Meza. Talvez fosse interessante a Câmara da Praia mexer-se um bocadinho e pegar, por exemplo, no negócio de Pomba em que descreve o comércio local, as personalidades locais, as tricas locais de um determinado período do primeiro quartel do século XX. Descreve casos que nós ainda hoje identificamos, não é? e inclusivamente vai a pormenor aquela casa que se encontra em frente aos Correios, do lado oposto da praça, tem muitas janelas, mas que são pequeninas, são desproporcionadas por pequenas relativamente à arquitetura do edifício. Então o Nemésio até dá conta disso, da casa com janelinhas pequenas demais. Portanto, seria interessante nós olharmos para esta ilha que esteve sempre presente na obra de Vitorino Meza, seja na ficção, seja no ensaio, seja na crónica, seja na poesia. A terceira está sempre presente. E ele não está cá. Mas, não está cá fisicamente, mas está cá de memória, espiritualmente, e com algumas destas obras são verdadeiras reportagens do falar terceirense, dos costumes terceirenses, possivelmente fazendo-se alguma investigação, e a Universidade dos Açores podia fazer isso, fazendo alguma investigação a sério, possivelmente identificar as pessoas, as casas, os negócios que ali são descritos e que tanto incomodavam as pessoas de cá, sobretudo quando elas caricaturavam. Ora bem, passando por cima destas críticas, porque ao crítico o que é da crítica, ao escritor o que é da escrita, convém ter presente que esta obra foi composta à distância, quando Nemésio vivia em Coimbra, entre 1921 e 1930, e pode inscrever-se, e eu repito, numa prática de rememoração da sua infância e adolescência na Terceira, com evocação de personalidades, transforma literariamente em personagens, acontecimentos e lugares que o marcaram. Varanda de Pilatos é, essencialmente, uma ficção construída pela memória e pela ausência no tempo e no espaço. Uma característica que perpassa por quase toda a obra de Nemésio, desde o seu primeiro livro, Canto Matinal, cujos poemas terão sido compostos quando o jovem poeta se encontrava exilado em Angra, por razões de estudo, tendo cometido ao livro a missão de ir por ele, representando, até à sua terra natal, a Praia da Vitória, onde possivelmente amores platónicos o aguardariam soluçando em noites de luar. Era um miúdo de 15 anos a escrever isto. Felizmente, o Instituto Histórico da Ilha Terceira e a Câmara Municipal da Praia da Vitória
publicaram recentemente uma edição facsimilada deste livrinho, que, obviamente, vale a pena ler por ser de Nemésio. Não temos ali grande poesia, mas temos, de facto, um trabalho já extremamente interessante para um rapaz de 15, 16 anos. Mas o que é fato é que ele, desde o seu primeiro livro, está sempre presente a Praia da Vitória, o lugar de nascença, o lugar de saída, Angra, o lugar de chegada. E depois o resto é o mundo por onde ele andou. Mas ele esteja no Brasil, esteja onde estiver, em França, na Bélgica, naquilo que escreve, Angra, Terceira, Açores, mas por esta ordem inversa, estão sempre presentes. No entanto, é esta Angra, agora evocada por Nemésio na ausência em Coimbra, que eu gostaria de recordar aqui a partir das suas palavras em Varanda de Pilatos, onde encontramos duas Angras, ambas ficcionadas e nenhuma delas expressamente identificada pelo nome. É a cidade, assim com letra maiúscula, que no contexto da Ilha de Cristo, aliás, esta expressão Ilha de Cristo é a única em todo o romance que identifica, de facto, porque é o nome histórico da ilha, que estamos na Terceira. Mas, de resto, nós identificamos tudo aquilo que é dito e que eu refere. Esta cidade tem como contraponto o Vilório, que é a Praia da Vitória. À escala da ilha, também peço desculpa por repetir, a Praia da Vitória seria a província, enquanto Angra seria a metrópole. Quando se avançou com esta nova edição da Varanda de Pilatos, eu pedi ao Dr. Maduro Dias para me ajudar na identificação de alguns topónimos, não é? E muitos deles, depois de nós percebermos o que é que são de facto extremamente interessantes. A primeira destas Angras tem como referência acontecimentos e personagens inspirados tanto na realidade física da cidade, temos as ruas, as paisagens, alguns edifícios, certas instituições que todos nós conhecemos e que conseguimos identificar por detrás dos nomes fictícios e de referências de viés que o autor lhes deu. Como em certas personalidades também reais e que Nemésio, depois de as disfarçar, pôs ao serviço da sua ficção. As histórias que nelas passam são inspiradas em factos que poderiam ter sido reais, ou que pelo menos são socialmente e historicamente verosímeis na nossa ilha. O rapaz do Vilório que vem estudar para a cidade, os meios de transporte da época, e temos a famosa carroça do Trigueiro, que era a caminhonete da altura, as reuniões familiares, a colaboração em jornais juvenis ou de cariz político, que sempre os houve aqui em Angra, os encontros amorosos mais ou menos secretos, as atividades burguesas em ambientes de veraneio, e temos a estadia no Porto Martins, banhos, o dia de São Vapor, ali embaixo do Pátio da Alfândega, e, de um modo geral, as discussões à volta da atualidade política. Este último aspecto é relevante. Porquê? Porque este romance foi escrito, a escrita do romance é contemporânea do 28 de maio de 1926, que acabou com a Primeira República e trouxe Salazar para o poder, e com todas as transformações a nível do país e com os resultados e os ecos que teve nos Açores e concretamente aqui na ilha. Este romance, a escrita do romance também, é contemporânea das, suponho eu, mas o Dr. Carlos Enos deu-me aqui uma ajuda importante, de movimentações populares com o apoio dos anarcossindicalistas, aqui temos o Sr. Jaime Brasil, de revolta e preocupação da população pelo desaparecimento das pequenas empresas de moagem. Existiam muitas aqui nos Açores em geral, claramente aqui na Terceira também.
e a concentração desta importante atividade económica nas mãos de capitalistas locais em vias de se constituírem em monopólios. Nesta ficção nemesiana temos um capitalista, que é o Sr. Pedroso, o industrial das padarias e moagens, contra o qual rebenta uma revolta popular que, apesar de ser descrita com algum pormenor no romance, temos as discussões dos revolucionários, até há reuniões secretas ali junto às muralhas do castelo, e que uma revolução que acabaria gorada poderia ser identificado, eu aqui apenas ponho com todas as reservas, mas curiosamente em 1927, que é fundada aqui na Terceira a moagem terceirense do Sr. Basílio Simões, que, enfim, dentro da lógica industrial e empresarial, foi abafando e possivelmente adquirindo as pequenas moagens que existiam pela ilha, ou pelo menos uma grande parte delas. Eu perguntei ao Carlos Hermes se isto teria referência real. Ele diz que andou a ler todos os jornais da época e, de facto, não há notícia, e haveria eventualmente notícia de haver essa revolução ou essa tentativa de revolução aqui na Terceira contra o industrial da moagem e da panificação. Mas terá havido, no tempo da Primeira Guerra Mundial, portanto, alguns anos antes, alguma movimentação de assaltos de lojas da população que precisava comer e que possivelmente Nemésio terá captado essas histórias que se terão passado na sua adolescência, quando ele estava a estar aqui em Angra, e que depois transpôs para aqueles anos, sabendo que houve de facto uma grande reestruturação da indústria panificadora e de moagem imposta pelo Estado Novo, e de facto aqui na ilha aparece de facto um grande industrial para a dimensão local que domina todos os outros. É curioso porquê as moagens, porquê o problema das padarias. Alguns anos depois, 5 ou 6 anos depois da publicação do livro, houve, em 1931, na Madeira, houve uma revolução, sim, que ficou conhecida como a Revolução das Farinhas. É exatamente o que se passou. Curiosamente, Nemésio não podia saber, porque escreveu o livro 6 anos antes. O que é fato é que as razões que levaram a essa revolução na Madeira são aqui antecipadas neste romance, como se tivesse passado aqui na ilha. A outra Angra já é outra coisa, é Coimbra. E como é que nós sabemos que é Coimbra? Há um episódio muito interessante neste romance, que é uma iniciação maçónica. Nessa altura havia lojas maçónicas nos Açores e havia aqui em Angra, mas essa iniciação é um pouco mistura entre maçonaria e anarcossindicalismo, digamos. Mas as ideias gerais estão lá. Acontece que Vitorino Mess era maçom, foi iniciado em Coimbra, nós sabemos ele foi iniciado dia 26 de junho de 1923, portanto ainda tinha 21 anos, e adotou, como maçom, o nome simbólico de Manuel Bernardes, Padre Manuel Bernardes, o grande escritor barroco. Aqui, supostamente, na ficção da Varanda de Pilatos, há a iniciação maçónica aqui em Angra, em que o Venâncio, portanto o seu alter ego, é iniciado e é conduzido pelo Bastos, que era o Jean Brasil, e adota o nome, a personagem, adota como nome simbólico o Frei Bartolomeu dos Mártires, também um padre. E há uma grande discussão. Porque a lógica que se chamava os Vingadores não queria padres ali.
eram completamente antipados. E o argumento que foi usado para o Venâncio ser aceite com o nome simbólico de um padre era que este Frei Bartolomeu dos Mártires, que sabemos foi confessor e orientador do António Prior do Crato, e cá está, outra ligação aqui à terceira, mas foi uma figura ilustre do Concílio de Trento, e no Concílio de Trento defendeu posições muito progressivas ou progressistas para a época. E então um dos argumentos, eu, por exemplo, defendia que não devia haver o celibato dos sacerdotes, por exemplo. E então eles usaram o argumento, não, este homem era padre, mas até defendia que os padres deviam casar. Bom, ora bem, nós mantivemos sempre este paralelismo entre a personagem e o autor, então veremos que o que se passa, a raiz, digamos, o referente real passou-se em Coimbra, mas ele transpôs aqui para Angra. Se fosse possível passar o slide, não sei. Obrigado. Ora bem, mas esta cerimónia, que ocupa todo um capítulo, esta cerimónia, esta discussão já volta da iniciação maçónica do Venâncio, descreve-se de tal maneira caricatural que, para além das pessoas que já não gostavam do livro por outras razões, a maçonaria, obviamente, ficou a detestar claramente este livro. Ora bem, o título que eu dei esta minha apresentação, Uma Angra de Nemésio, é porque encontramos várias interpretações do que é a cidade na obra de Nemésio e todos nós temos a nossa interpretação própria. Este título, assim com um artigo indefinido, aponta para a subjetividade de cada autor quando pretende retratar uma cidade. E para a de Nemésio em particular, com efeito, as ruas, paisagens e edifícios de Angra, bem como as personagens que ele nela instala e põe a atuar, não são referidas ou sequer descritas com um objetivo coreográfico. Ele não está a fazer a descrição da cidade. Ele está a colocar, a situar ações das personagens num espaço físico que é a cidade. Portanto, ele não faz a descrição da cidade, o que aparece da cidade aqui é aquilo que interessa para aquela ficção, naquele momento. Porém, não será por acaso que Nemésio escolheu como preponderantes umas ruas da cidade em vez de outras. De facto, existe em Varanda de Pilatos uma lógica nas locações das personagens que resulta da estrutura desta cidade em concreto. Todos nós, obviamente, conhecemos de cor e salteada a planta da nossa cidade, mas convinha olharmos para aquele mapa desta perspectiva, em que o centro é a Praça Velha, aqui onde estamos, que na época já se chamava Praça da Restauração, mas que na ficção se chama Praça Liberal, para onde convergem três ruas preponderantes na trama narrativa. A Rua do Galo, está aqui, que no romance é a Rua do Frango, por onde quem vem das bandas do leste da ilha chega ao coração da cidade. Quando ele vem do Vilório para a cidade, faz a descrição desde a primeira visão da cidade até chegar à Praça Beira. Mas que também conduz no sentido inverso, e é curioso porque em várias passagens do romance nós temos a subir a íngreme Rua do Frango, depois dali a bocado a descer a íngreme Rua do Frango. Portanto, é uma rua de vai e vem, sempre difícil, quer a subir, quer a descer. Mas que conduzia à residência e aos armazéns do terrível capitalista poderoso. Mas também esse poderoso, por acaso, era pai da rapariga por quem ele estava apaixonado e, portanto, havia também ali um outro tipo de problemas. E quando ele é convidado pelos anarquistas para fazer parte da revolução que ia derrubar o poderoso e toda aquela
aquele capitalismo nascente, ele fica muito incomodado, porque ao fim e ao cabo o Pedroso é o pai da rapariga com quem ele deseja namorar. Mas também a Rua do Galo conduz ao hospital, o hospital que é referido como Hospital de Jesus, no convento, o Hospital Velho, ainda me lembro em criança ainda nem existir, onde agora felizmente foi recuperado o convento das Concessionistas. As Oularias de São Bento, que no romance é São Brás. Depois temos a Rua Direita, que no romance é a Rua das Mangueiras, não consegui perceber porquê, que nos leva ao Pátio da Alfândega, ao cais da cidade e à baía onde se vêem os navios, passando, e aqui muito importante, pela tipografia Andrade, que no romance é a Minerva. Foi o editor Andrade que publicou os 3 primeiros livrinhos de Nemésio, o Canto Matinal, o seu primeiro livro de poesia, a sua primeira e única peça de teatro, também muito pouco conhecida, mas que já está publicada naquela coleção, que é Amor de Nunca Mais. Esse, de facto, não tem nada a ver aqui com a vida na cidade, a não ser a sua escrita. Estava cá de passagem em Angra, a Companhia de Teatro do São Luís de Lisboa, estava em turnê aqui pela ilha, e o menino Nemésio resolveu escrever uma peça, escreveu-a, foi editada pelo Sr. Andrade e foi representada aqui no Teatro Angrense pela Companhia de São Luís. Portanto, o rapaz mexia-se muito bem. Esta editora Andrade é tão importante que, 50 anos depois da publicação do seu primeiro livro, Nemésio publica aqui outra vez, nesta tipografia, um folhetozinho com 2 sonetos, em homenagem, a comemorar os 50 anos do seu primeiro livro, mas também em homenagem a este editor, o Sr. Andrade. E depois temos a Rua da Sé, por onde se vai, que é a Rua do Comércio, por onde se vai ao Alto das Covas e se acede quer aos locais de diversão e o Salão Recreio, que fica naquele edifício que agora onde está a Cozinha Económica e o Teatro Alpendre. Nesta época funcionava como uma espécie de cabaré, onde havia espetáculos com dançarinas espanholas que vinham dançar aqui. Portanto, era um edifício, um local muito procurado, e aqui na realidade era o Salão Caridade, que era uma criação da Cozinha Económica para angariar fundos para a própria cozinha, para fornecer as refeições. E, portanto, havia ali uma instituição benemérita que trazia espanholas para dançar aqui. Mas no romance é o Salão Recreio. E também ali muito perto, numa travessa que muito pouca gente conhece, que é a Travessa do Moreira, que aqui é dada como a Rua do Mota, que corta da Rua dos Canos Verdes em direção ao Império, que era, enfim, as casas, a Rua das Casas, não digo de alterne, mas que, enfim, com alguma licenciosidade, onde as pessoas iam, os homens, iam de um modo recatado. E a própria travessa é bastante recatada. Quando se passa na Rua dos Canos Verdes, quase que não damos por ela. E, portanto, a Rua da Sé leva-nos da Praça Velha. A Sé não tem nenhum interesse especial aqui na ficção. Chega ao Altas Covas. Para a esquerda temos a zona de diversão, o salão recreio e os locais de acesso reservado, que são referidos como o Retiro dos Pacatos. E depois temos o castelo, o poder militar, mas também o local onde os conspiradores se reuniam para discutir o processo da revolução contra o Sr. Pedroso. E depois vê-se as outras ilhas.
São Jorge e o Pico, o Fanal até São Mateus. Ora bem, olhando para o mapa da cidade, digamos que se nós hoje quisermos fazer alguma coisa, uma ficção, ou pensar em alguma coisa a fazer aqui em Angra, muito dificilmente fugimos a este esquema. A Praça Velha, a Rua do Gal por um lado, a Rua da Sé por outro, a Rua Direita, que, de certa maneira, delimitam, são as coordenadas da cidade. Que nós já encontramos na gravura de Linschoten. Se víssemos lado a lado, de facto, a cidade mantém mais ou menos esta estrutura e, de facto, enquanto aqui a ação que se passa aqui na Varanda de Pilatos, dentro da cidade, começa em São Bento, e lá está, se virem, lá temos a indicação de São Bento, e acaba em São Pedro. São Pedro no romance é São Roque, São Bento no romance é São Brás, mas depois temos a Carreirinha, temos a Guarita, enfim, temos todo aquele percurso que conduz à Praça Velha. É quase como se estivéssemos dentro da gravura de Linschoten. Portanto, São Bento a leste, São Pedro a oeste, passando pela Carreirinha, Guarita, Rua do Gal, Praça Velha, Rua da Sé, Altas Covas e Rua de São Pedro. E cruza-se aqui na Praça Velha com o outro eixo, que é aquele que liga a Casa do Capitão ao norte, que é a Rua Direita, ao Pátio da Alfândega e ao Cais a sul. Portanto, quer no romance, quer na nossa vida dia-a-dia, de facto, a nossa geografia da cidade nunca foge daqui. Esta cidade que, apenas por acaso, por coincidência ou pelo espírito da época, é quase uma réplica da cidade de Amaurota, que era a capital da Ilha de Utopia, de Thomas More. Quando Thomas More, ou melhor, quando Rafael Itlodeu, que era um aventureiro português e que anda lá pelas tascas dos portos da Antuérpia a contar histórias, e o Thomas More o conhece e ele conta-lhe a história de uma ilha que ficava lá para o lado dos Macaronésios. E hoje em dia nós temos uma realidade geopolítica chamada Macaronésia, que é os Açores. E, portanto, essa ilha da Utopia ficava lá para as bandas dos Macaronésios e ele faz a descrição da cidade, que é, ao fim e ao cabo, é o modelo da cidade renascentista. E Angra, como sabem, é a primeira cidade planeada e construída fora da Europa ao gosto, pelo menos dizem assim os historiadores, com as ideias, com os princípios da época. Curiosamente, se nós lermos com atenção a descrição da cidade da Maurota, que até tem um rio, uma ribeira que foi canalizada, como nós temos aqui, que vai desaguar, enfim, num rio maior aqui no mar, junto ao Porto, e nós temos ali a ribeira a desaguar da Baía. Temos a organização do espaço, as ruas principais, em ângulo reto, a Rua Direita, a Rua da Sé, que fazem um esquadro, e depois as ruas secundárias, como a Rua da Palha, a Rua São João, Carreira dos Cavalos, as Salinas, etc., que são 8 ruas paralelas por aí em cima, e depois o poder político, o poder municipal e o poder religioso ali em cima, que portanto, este planeamento da cidade, e aqui estão pessoas que sabem muito mais disto do que eu, que está na base da classificação da cidade, como da inscrição da cidade na lista do Património Mundial. Ora bem, agora, aquilo que seria interessante era nós vermos como é que Nemésio se refere a tudo isto no livro. Eu não sei se as pessoas estão na disposição de sairmos daqui da Câmara e darmos o passeio e seguirmos. Eu faço, se quiser ir. Mas, de qualquer maneira, não dá para irmos até à Feteira. Porque a descrição da cidade começa exatamente na Feteira. Eu peço desculpas, estou aqui a afastar-me. Ele vem, o rapazinho, o Venâncio, vem com o pai e com a mãe, na carroça do Drigueiro, da praia, nós assistimos à saída da praia, e vem, obviamente, pela estrada da Beira-Mar. E a primeiro
A primeira descrição da cidade é na Feteira. Todos nós conhecemos, quando fazemos aquela curva e vemos aquela primeira vista da cidade. O avistamento da cidade. Eu vou ler. Experimentando ainda a doce mão da família, dei-me conta do burgo, de suas casas maiores que as de Vilório e das largas ruas limpas. Era uma forte impressão. De longe, ao topo da Feteira, a cidade me aparecera como um belo presépio enorme. De lá se via o castelo, sobre o monte, com os seus casarões, cor de oca, a baía muito redonda e serena, só azul, e a todo o âmbito a dispersão dos telhados onde cresciam ervas. Temos aqui uma técnica cinematográfica. Reparem, o primeiro tem assim a grande vista da cidade, depois vemos o Monte Brasil, a câmara vai se aproximando, o castelo, a baía e acabamos num plano de pormenor que são as ervinhas a crescer no telhado das casas. Portanto, é quase uma aproximação que um realizador de cinema poderia fazer. E é esta, digamos, que ele faz de memória, obviamente, mas todos nós temos presente esta visão. Depois, temos a entrada na cidade. Quando a carroça do trigueiro pesadona chegava à carreirinha, sentia-se já o prorromper difuso de mil ações combinadas. Primeiro, a meu coração assustado, este era um feio ruído. Malhos, cavalicoques a trote e alguns pregões de hortaliça formavam no ar um brado intermitente. Mas depois, ante o vário e harmonioso mover da teia citadina, meus olhos se alegraram. Como houvesse chovido, a mula chotava engaranhada e nós no carro tínhamos ar friorento. Passávamos as casas de São Brás, São Bento, com seus oleiros à porta, as longas fiadas de vasilhame cru, de borco em tábuas largas. Latoeiros em mangas de camisa batiam funis ou soldavam. E à medida que se aproximava a baixa, o curso dos carros e dos peões crescia, cavaleiros trotavam e carroças carregadas de latas iam vertendo leite. Eu não sou assim tão velho como isso, mas já tenho alguns anos. No entanto, ainda me lembro de algumas destas cenas ainda estão na minha memória da infância. Sobretudo ali na Canada do Barreiro e dos ladeiros e os oleiros. Por mais adiante, perto da carreirinha, lembrei-me do tumulto que estava marcado, isto era a tal revolução que estava a ser preparada, e que estava marcado para a tarde. Era noite. Os oleiros de São Brás, São Bento, tinham fechado as portas, ainda estavam abertas algumas mercearias e, só de longe em longe, sob o reflexo das lâmpadas, se deparava com um ou outro grupo em que se falava a medo. Portanto, havia um ambiente de conspiração, de revolução aqui na cidade. Portanto, cada intervalo destes são passagens diferentes. Outra passagem. E subi cabisbaixo a escada longa que levava ao andar alto, que era a casa do Pedroso, franqueado por janelas de peito aos brandos ares do Barreiro. Portanto, aquilo que é hoje a Canada, enfim, que é a Canada do Barreiro, aqui aparece apenas como Barreiro. Outra passagem, dali, de onde eu e ela, portanto, a Elisa, que era a filha do Pedroso, estudávamos sempre a latinidade e o mais, via-se o dorso de uma longínqua serra, a Serra da Ribeirinha. Àquela hora esfumada. Ligavam-na à cidade barrocais cheios de silva, clareiras ralas de terreno arável, hoje é tudo pastagem, mas o bairro do deserto, que se resumia a pouco e tinha uma inimiga alegre. O bairro do deserto é o bairro do Desterro. Depois, a descrição da Rua da Guarita. Atravessámos a Rua da Guarita quase silenciosa, mas junto aos graneiros do Pedroso, notei que se acotovelavam curiosos fazendo burburinho. Alguns polícias rondavam.
Sujeitos boquiabertos aos pares trocavam comentários e desoladamente apontavam para algumas vidraças partidas. E o mulherio da vizinhança, ávido de mexerico, batia tamancos alviçareiros. Depois se passa pelo convento das concessionistas, que na altura era o hospital. Era o Hospital de Jesus, um casarão conventual. Viam-se em baixas voltas da arcaria que ainda existem. Uma paz bafiente enchia aquela estância e no corredor da ala oposta ao meu pois, uma enfermeira de graças ademanes pareceu-me noviça ao passar. Ele vai lá visitar um amigo. Depois temos o cemitério, porque o amigo morre e, portanto, é o funeral. Subíamos a ladeira do cemitério novo. Há os dois cemitérios, o de baixo e o de cima, o novo, portanto, por oposição ao outro, mais antigo. E um pesadume abatia-me. Mas à frente, entrando já no portão do cemitério novo, o cadáver do conde Melício vinha chumbar-me ao presente. Era triste. Emborcaram um esquivo sobre uma cova profunda ao pé de terra amontoada. Espreitei. Tinham arreado o corpo com uma joga de cordas, envolto num grande lençol, e a boca do Melício, na cabeça torcida e chupada, tinha o rictus tremendo de quem vai sorver qualquer coisa. Horrorizado, arredei. Isto parece um bocado macabro. Mas eu soube há relativamente pouco tempo que, ainda em princípios do século XX, anterior à escrita deste romance, na Serreta, a minha freguesia natal, foi fundada aquilo que seria uma espécie de Monte Pio, de solidário, que era a Sociedade dos Caixões. As pessoas cotizavam, estavam tanto todos os anos, e depois, quando morriam, tinham o caixão e o funeral. Porquê? Porque os corpos eram sepultados assim. Ou seja, não havia caixões, o cadáver ia embrulhado num lençol, depois era atirado para a cova, o lençol era retirado para servir para o outro. Portanto, tínhamos aqui uma ecologia funerária muito interessante. Curiosamente, Nemésio eu nunca tinha encontrado uma descrição tão miúda de como era um funeral da época e, sobretudo, depois de ouvir as pessoas mais velhas da Serreta a contar este tipo, esta prática. Bom, deixemos o cemitério e temos o liceu. A rua nunca é referida, aqui a calçada de São Francisco, nunca é referida, mas quando eles decidem encontrar-se, o amigo que o convida e dizendo-me adeus, concluiu apressado furando a multidão. O Bruno está ali à minha espera, devemos falar amanhã. Vais ao liceu? Às 9, nas banquetas. Todos nós conhecemos aqui, que é atualmente o Liceu de Angra, ou o Museu de Angra, que na altura era o Liceu, e as banquetas ainda lá estão naquele muro, em frente à igreja, que dá para o jardim. Depois temos a Rua do Galo. Ora, uma tarde, subia eu, como era costume, a íngreme Rua do Franco, quando encontrei à porta da farmácia do Teles o meu condiscípulo Bruno. Possivelmente era possível identificar quem era o dono desta farmácia. E depois, e largámos do novo ao trote picado da mula, Rua do Frango abaixo. Ao fundo, na Praça Liberal, patrulhas de infantaria marchavam à vontade, armas em bandoleira. Na esquadra de polícia, eu suponho que era aqui onde é, ao lado da Ermida, na esquadra da polícia ensarelhavam guardas e grupelhos de espias, aqui e além, prudentemente destroçados. Pronto, e chegámos à Praça Velha. E era a partir desta Praça Velha que eu propunha, quem tivesse disponibilidade para isso, quem não tiver, pode seguir de memória pela planta da cidade, mas sim, talvez interessante, nós descemos a Rua Direta, voltámos à Rua da Sé, íamos pela Rua dos Canos Verdes, passámos pela tal Rua do Recanto dos Pacatos, a Travessa do Moreira, que vai dar ao Império dos Quatro Cantos. Depois, há uma descrição lindíssima que é feita a partir do castelo da cidade. Não dá para ir lá acima, mas todos nós chegando ao castelo, então, do Pico das Cozinhas, ainda do monumento, ainda se vê melhor, em que ele faz uma descrição perfeita, que é a cidade que nós vemos quando lá estamos, exceto uma coisa,
que era a casa do Conde da Praia, maçom, que foi demolida para construir, foi comprada pela Diocese, e a Diocese, possivelmente, enfim, não gostava do Conde, demoliu o palácio para construir o seminário cá mais abaixo, e agora temos lá o posto meteorológico. Mas, de resto, ele faz a descrição do solar de Santa, da Madre de Deus, o gabinete do representante da República, enfim, faz aquela descrição. E depois temos a passagem pela Recreios Artistas, pela Cozinha Económica e o Altas Covas. Era este percurso que eu propunha, mas de qualquer maneira estou disponível, se quiserem continuar aqui, olhamos para o mapa e fazemos, todos nós conhecemos a cidade mentalmente e podemos fazer esse exercício. Quero agradecer a vossa amabilidade e a vossa paciência, porque isto daria para muitas conversas, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, estarei ao dispor. Muito obrigado.